Olá, expert! Você merece ser mais do que você é hoje? Essa é a reflexão dessa aula e ela é importantíssima, assim como todas as outras, no seu processo de fazer com que o dinheiro entre, com que você tenha uma vida mais abundante e, claro, cobre o preço justo pelo seu trabalho. Então, você merece ser mais do que é hoje? O dicionário online, ele classifica, né, o significado de merecimento como aquilo que empresta valor a algo, aquilo que há de bom, vantajoso, admirável ou recomendável em alguém ou algo. Importância, preço, valor. Nós vemos aqui só atributos bons a respeito de ser uma pessoa merecedora da vida que você merece ter, não é verdade? Aqui eu quero fazer algumas perguntas para você. Que experiências você entende que pode se sentir merecedora? Hoje, você tem que pensar num todo. Quais são as experiências que você entende que pode se sentir merecedora? Porque essas experiências que você entende, isso eu mereço, determinam seus resultados. Então, na prática, quanto mais você se limita, mais você acredita que não merece. Agora, quanto mais você arrisca, mais acredita que merece. Olha que interessante essa forma de definição do que é merecer. Quando você se sente merecedora, você se esforça, coloca ação e faz as coisas acontecerem. Você não se limita, você arrisca mais, você age. Agora, quando você entende isso não é para mim, isso eu não mereço, você se limita. E aí, quando você se limita, você passa a viver uma vida onde as coisas nunca acontecem da forma como você gostaria. E para você compreender melhor essa questão do merecimento, como ela é sutil, porque tem algumas experiências que você se dá conta, poxa vida, não mereço isso, né? Só que existem situações que você não se dá conta. Olha um exemplo. Você recebe um presente. Se a sua resposta for: "Nossa, não precisava", você não se vê como merecedora de ganhar esse presente. Muitas pessoas até se sentem constrangidas e não querem nem abrir o presente na hora, porque tem a ver com o quanto você entende que merece ou não merece. E olha que esse exemplo, ele é um exemplo simples, perto de várias outras situações que acontecem com você, principalmente as profissionais. Porque quando se trata de dinheiro, quando se trata de cobrar o preço justo pela sessão, se você entende que não merece viver uma vida de riqueza, você vai se constranger e não vai conseguir precificar a sua sessão de acordo com o que ela vale, né? Então, você também vai ter muitas dificuldades em se posicionar de forma segura para cobrar o seu cliente. Então, eu quero aproveitar essa aula e trazer uma experiência que aconteceu na minha própria história de vida e que eu entendo que ela foi uma condição que fez eu sair do status quo e que ela se conecta com a parte da vida pessoal, mas principalmente com a parte da vida profissional, e ela tem a ver com essa história do terror da churrascaria, uma experiência inesquecível. O que aconteceu? Eu venho de uma história em relação à minha família, que tanto eu quanto os meus irmãos, todos eles, receberam o legado de sermos trabalhadores, sempre entregar mais daquilo que esperavam da gente. E isso significa que sou filha de filhos vendedores, eu via muito sofrimento no trabalho deles, eles tinham que trabalhar muito, chegavam cansados, então eu falava, nunca vou ser vendedora, né? E aí me formei em psicologia, ouvi que eu não ia ganhar dinheiro com essa profissão, e aí o que eu fiz? Eu fui procurar um emprego. Então, durante muitos anos, eu vivi a experiência de ter um salário fixo, que não era alto, era o suficiente para pagar as minhas contas, tá? E eu tinha aquela mentalidade mediana de riqueza relacionada, pagar as contas
e sobrar um pouquinho para uma vez no ano, pelo menos, fazer uma viagem ou comprar um curso. Eu não podia investir em todos, muito menos numa mentoria, mas era essa a minha realidade. E o que acontece? Nessa época, eu fui numa churrascaria. E aí, resolvi entrar em uma das churrascarias, estacionei, entrei, me sentei. Quando o garçom chega, o garçom fala assim: seja bem-vinda à churrascaria. Olha, essa carne a senhora tem que experimentar. É a carne que o Silvio Santos mais gosta de comer. A hora que esse rapaz falou, essa é a carne que o Silvio Santos gosta de comer, você já pode imaginar o que aconteceu comigo. Eu gelei por dentro. Meu coração começou a bater forte, porque o primeiro pensamento que veio para mim foi: quanto eu vou pagar nessa conta? Porque se a primeira carne que me oferecem é a que o Silvio Santos gosta de comer, e primeiro o Silvio Santos vem nessa churrascaria, eu não vou pagar barato. Eu passei um almoço, era um almoço, sem aproveitar com prazer o que estava acontecendo ali naquele momento, e extremamente ansiosa em saber quanto viria a conta para pagar, porque eu sabia que ia interferir nas finanças do próximo mês, porque eu iria jogar no crédito e isso ia reverberar no outro mês. Quando eu saí daquele restaurante, eu falei assim: eu nunca mais vou passar pela experiência que eu estou passando agora. Naquele momento, sem perceber ainda, porque eu não conhecia nada sobre estratégias digitais, estratégias de marketing, eu não sabia que eu tinha a oportunidade de procurar uma mentoria para alavancar os meus resultados, eu não sabia que eu podia fazer cursos de marketing. Na minha visão era: eu sou psicóloga, eu trabalho numa empresa e nos horários que eu não trabalho, eu atendo presencial e online. Essa era a minha visão sobre ser psicóloga. Eu não sabia que podia ser mais. Então, os meus retornos financeiros eram baixos. Quando eu saí, decidi: não vou querer mais isso para mim, porque eu não mereço isso. Eu não mereço entrar no restaurante e não aproveitar a refeição. E, por outro lado, qual é a reflexão aqui? Será que, de fato, você que está aqui me ouvindo não é merecedora de ir num bom restaurante comer uma comida da qual você nunca experimentou, porque você merece? Será que você não é merecedora de sentar na primeira fila de um evento que você quer muito ter a melhor visão e a melhor experiência daquele momento? Ou você já passou por situações como eu passei nessa churrascaria, que eu chamo do o terror da churrascaria? Quando eu decidi, eu não quero mais isso para mim, eu falei: eu vou buscar formas de fazer com que a minha realidade mude. E foi isso que eu fiz, né? Eu busquei mentores que me ensinaram estratégias de marketing, me posicionar para entregar conteúdos que não dependessem da minha hora, mas que eu pudesse ter um retorno financeiro muito maior. E olha só, o que eu quero passar para você com essa experiência é que você tem que passar a exercitar, ser merecedora da vida que você tem e da vida que você quer ter. Porque olha só, se você quer aprender a cobrar, a forma como você vai dar o preço para o seu cliente ou cobrar por um pagamento que ele não fez, tem que estar associada ao nível de merecimento que você tem para receber esse dinheiro. Olha que interessante. Só que a gente não pratica isso em várias áreas da vida, não apenas na área financeira. Então, por que eu falei que é uma parte pessoal que se conecta com uma parte profissional? Porque quando eu vou no restaurante e eu não me sinto merecedora de estar lá, eu estou dizendo: você também não é merecedora de fazer mais dinheiro para viver essa experiência. Então, você vai fazer um exercício para trabalhar o seu nível de merecimento. Nesse exercício, você vai fazer uma lista do que você acha que não merece. Seja muito honesta com você. O que você acha que não merece? Por exemplo, no meu caso, eu não achava que merecia sentar numa churrascaria
pelo valor que eu paguei. Por quê? Não porque eu não merecia comer aquela comida, mas porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu associava o não ter à experiência de viver. E quando você fica dentro na sua mente, a minha vida vai mudar quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou conseguir me posicionar melhor na internet quando eu tiver dinheiro para isso. Eu vou conseguir viver uma vida diferente quando, se você coloca a condição para viver a experiência. E o seu exercício é não esperar a condição para viver a experiência, é fazer acontecer para viver a experiência. Quando se trata de crenças financeiras, o que acontece? É importante que você compreenda que quando você entende que uma parte do seu dinheiro você paga as contas básicas do mês, uma parte você investe, lembra? Gastar, ganhar, investir e gastar, ganhar, gastar, investir, esqueci o outro, daqui a pouco eu trago aqui. Quando você entende que o dinheiro funciona dessa forma, você sabe que precisa ter para pagar as contas, sabe que precisa ter para investir na sua liberdade financeira, sabe que você precisa ter dinheiro para investir em conhecimento que vai fazer com que você aumente ainda mais a sua prosperidade financeira, você sabe que você precisa doar, porque a vida não é só ganhar, também é doar, é entregar parte daquilo que você tem gratidão, como gratidão pelas coisas que aconteceram, e a outra parte é lazer. Se você tem que utilizar uma parte do seu dinheiro para lazer, por que você tem que esperar quando eu tiver dinheiro, eu vou numa churrascaria que o preço ele é mais caro? Porque quando eu tiver, eu vou numa cozinha italiana. Porque quando eu tiver, eu vou naquele show que eu nunca fui. Vivencie a experiência hoje para você ser congruente entre aquilo que você deseja e o que você faz, né? Quando você sente que você vive a experiência, você fala, é isso que eu quero e eu quero mais. Então, você vai fazer uma lista, o que você sente que não é merecedora, e vai criar como é que você vai fazer para gerar a experiência que você quer viver como quem é merecedora, tá bom? Você vai fazer isso tanto a nível emocional quanto a nível financeiro. Então, por exemplo, restaurantes que você quer ir e nunca foi, sem se preocupar, uma parte do seu dinheiro é para isso. Ir em eventos que você possa sentar na primeira fila ou nos melhores setores. Olha aqui, ó, roupas e a sua casa. Presta atenção no que eu vou falar. Quantas vezes você deixou de usar uma roupa que você gosta muito porque você deixa ela só para sair? Quantas vezes você não utilizou utensílios da sua casa porque eles são específicos para a visita? Sua mente, ela trabalha da seguinte forma: quando você fala, essa roupa eu não posso usar na minha casa, e você usa qualquer roupa que não é aquela de sair, que não é aquela roupa que faz com que você fale, nossa, como estou bem hoje, você sente que você é qualquer coisa. Não, Fabiane, eu não sinto, mas essa é a mensagem que a sua mente está recebendo, não adianta querer negar. Quando você fala, em casa eu uso qualquer roupa, inclusive aquelas furadas que você nem deveria ter, você diz, eu não mereço. Consequentemente, por que eu vou? Você vai atrair algo diferente disso. E quando você fala, os utensílios da sua casa, os talheres, os pratos, as melhores travessas, são para a sua visita, você também está dizendo para o seu inconsciente, eu não mereço. Minha visita é mais importante do que eu. Então, para trabalhar o seu merecimento no nível emocional, utilize sim, use sim as melhores roupas dentro da sua casa. Aquela que faz com que você se sinta bonita, validada, que você fala, nossa, estou me sentindo muito bem. E dentro da sua casa, utilize sim para você, porque você também é importante, tá? Essa é uma forma de trabalhar merecimento. E no financeiro, é importante que você comece a trabalhar que é possível você enriquecer, porque você merece uma vida digna, uma vida sem preocupações, uma vida sem todo mês ter que ficar contando dinheiro para ver se dá para pagar as contas. Diga, eu mereço, o dinheiro vem fácil para mim.
Diga quando você olhar para alguém que tem mais do que você, ao invés de sentir inveja dessa pessoa, fala: que incrível! Eu sou filha do mesmo Deus. O que eu tenho que fazer para alcançar a mesma coisa? Tá? Eu mereço cobrar mais caro pelo meu atendimento, porque eu entrego um bom trabalho, eu entrego transformação. Eu investi muito tempo para isso, eu fiz muitos cursos, então eu mereço cobrar o preço justo pelo meu atendimento, o preço que eu acredito que vale e que vai fazer o cliente entender que realmente esse preço vale. Eu mereço ter clientes que pagam bem, clientes pagantes, que se envolvem com o processo, que se dedicam, geram resultados e faz com que você se sinta sempre um excelente profissional. Trabalhe o seu merecimento continuamente. E aqui é só fazer os exercícios que com o tempo você vai ver a diferença na sua vida.